Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aqui já que estão assistindo ao vivo, mas principalmente a grande parte do nosso público que assiste essa aula inaugural do professor de modo gravado. Gostaria de fazer a apresentação aqui do professor Guilherme De Luca. O professor Guilherme é mestre em Direito, doutorando em Direito pela Universidade Veiga de Almeida. O professor tem bastante experiência prática, é professor com tempo integral do Instituto Brasileiro de Medicina Recuperacional, leciona em outras instituições e já contribuiu conosco aqui na Septem Cápsulas e vai contribuir novamente. Professor sempre muito bem avaliado, agradeço muito aceitar o convite. E hoje, chamei o professor para lecionar a disciplina de advocacia extrajudicial, que é um tema bastante relevante, principalmente por conta das mudanças no CNJ, nas resoluções do CNJ, que hoje permitem divórcio extrajudicial, inventário extrajudicial, mesmo com filhos menores. Então, hoje, cada vez mais, principalmente por conta também da morosidade do Poder Judiciário, o advogado precisa, além de fechar bons acordos e buscar não judicializar, ele precisa de outras formas para conseguir resolver as pendências dos clientes, até para a sobrevivência profissional do advogado. Então, por conta disso, trouxe aqui um professor que tem muita habilidade prática, ele trabalha muito com a parte da advocacia extrajudicial, e passo então a palavra ao professor, novamente agradecendo por aceitar o convite. Olá, boa noite. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez o convite do Dr. Guilherme, em nome da Septem, para estar aqui novamente lecionando com vocês, para que a gente tenha a oportunidade de falar um pouco mais da advocacia e de alguns elementos importantes sobre essa temática que nós iremos abordar. Nesse encontro, nessa aula inaugural, estou convidando a você para falar um pouco mais sobre o futuro da advocacia extrajudicial e, não obstante, convidá-lo para assistir o nosso módulo novo, inédito, preparado justamente para que a gente possa falar de diversos pontos da advocacia extrajudicial. E a primeira pergunta que eu falo para você é: por que da advocacia extrajudicial? Por que escolher a advocacia extrajudicial? E é muito simples. Nós, principalmente falando para um público voltado, na sua grande maioria, para advogados, seria hipócrita da minha parte não falar nos honorários. E a advocacia extrajudicial, ela nos possibilita ter acesso aos honorários de uma forma muito mais exitosa e rápida do que em qualquer outra modalidade de advocacia. No caso de uma contenda judicial que a gente está falando ou que nós estamos destacando. Esse é o primeiro ponto. Seria hipocrisia da nossa parte não falarmos de honorários. Afinal, eu tenho certeza que você está dispondo do seu tempo aqui agora, porque você está buscando um aperfeiçoamento profissional para inserir e melhorar algo no seu trabalho e altamente agregar valor pelo produto que você oferece. Afinal, nós, enquanto advogados e advogadas, nós somos o nosso verdadeiro produto. Então, esse é um ponto importante. E por que falar dessa advocacia extrajudicial? Qual que é o futuro? Qual que é a tendência? Nós teremos a oportunidade hoje, nessa aula inaugural, de falar um pouco mais sobre isso. Então, quero dar boas-vindas a você que está aqui assistindo essa aula ao vivo, ou para você que vai assistir essa aula gravada, não importa o dia, horário ou mês que você esteja assistindo, mas o importante, sim, é absorver e ouvir. Por mais que você já conheça a advocacia extrajudicial, nós sempre temos a oportunidade de ouvir ou oportunizar algo novo, né, para o nosso meio. E é interessante que o dia de hoje, eu lecionei de manhã para alguns alunos e nós estávamos falando do procedimento de inventário. Só que nós estávamos falando, para alunos de graduação, de um procedimento de inventário judicial. E a grande indagação dos alunos era, né, por que não o inventário extrajudicial para a maioria dos casos? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas brigam, que as pessoas causam conflito, as pessoas elas causam aí um desconforto entre si. Se não fosse, talvez, essa contenda existente, tudo seria mais fácil. Mas eu vou falar aqui para você
que nós temos inúmeros nichos que nós podemos usar, que nós podemos usufruir dentro desse estudo da advocacia extrajudicial que eu trago para os senhores. Então, a gente tem a oportunidade de falar disso aqui agora. Nós vamos abordar esse tema, que é um tema de grande relevância, para o advogado, e eu diria que o advogado moderno. Essa semana, eu fiz uma reunião com o meu sócio na advocacia, e eu falei para ele, o seguinte, ele tem 25 anos de advocacia. Ele deve ter na faixa de... Ele deve estar vendendo uns 50, o meu sócio. Sou muito bom em matemática. Mas ele tem 25 anos de advocacia, eu tenho 11. E eu fiz um questionamento para ele que pegou ele de jeito. Eu falei, Ricardo, me diz uma coisa. O que você atingiu na advocacia da forma que você queria? E ele ficou pensando. Falei, cara, advogado que ganha dinheiro não é advogado de balcão. Advogado que ganha dinheiro não é o advogado que vai cumprir prazo. Seja vendedor dos produtos. Eu recomendo você estudar para ser vendedor. Porque se a gente tratar a nossa advocacia como um negócio, a gente vai ter muito mais êxito do que essa forma cartesiana que você está querendo operar e continuar operando e que eu discordo. Ah, mas eu sempre advoguei assim. Ué, mas se você sempre advogou assim e não chegou aonde você queria chegar, de vez em quando a gente tem que dar um chacoalhão, né, nos nossos sócios, né, nas pessoas que estão ao nosso redor. Porque senão a gente vai se contaminar com a visão dela. Não estou falando que a visão dela é ruim. Mas para pensar. Você atingiu o que você quer? Se você não atingiu aquilo que você quer, sinal que algo está acontecendo de modo errado. E a gente tem que recalcular a rota a todo instante. Se a gente for parar para pensar, quantos e quantos empreendedores, depois de velho, eles surgiram, criaram e movimentaram negócios? Roberto Marinho, ele fez a Globo com 60 anos. Ana Maria Braga se tornou apresentadora depois com mais idade. Não quero ser tarista aqui de modo algum. Mas o que eu estou falando isso para vocês é a importância da gente debater essa ideia é como a gente trará uma visão para a nossa advocacia, principalmente utilizando da advocacia extrajudicial para gerar honorários, para pensarmos aí automaticamente em formas de acarretarmos ou trazermos de uma forma mais interessante esses mecanismos para o nosso meio. Então, eu quero falar disso para você hoje. A gente vai falar de novas perspectivas dessa advocacia extrajudicial, mas eu quero trazer para você essa visão de como ela pode envolver a atuação jurídica fora de tribunais, como a gente pode se valer da mediação, da arbitragem, na elaboração de contratos e solução de conflitos, já que nós estamos diante de uma necessidade de se destacar pela redução de custos, de oferecer uma maior autonomia para as partes envolvidas. E se a gente parar para pensar no Brasil, nós temos aumentado cada vez mais o número de demandas por esses serviços. Direito de família, sucessões, no próprio direito empresarial, direito agrário. Eu sou do interior de São Paulo, embora eu moro no Rio de Janeiro, eu sou caipira, minha origem. Na minha região, uma região totalmente econômica, totalmente a economia dela voltada para o agronegócio. E hoje, grande parte de contratos envolvendo agronegócio está sendo realizado, fabricado e executado na onde? Nesse tipo de advocacia aqui, na advocacia extrajudicial. Mediação, a arbitragem principalmente, ela tem sido uma fonte muito importante para essa solução, para essa forma que nós estamos destacando. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero apontar para vocês ao longo desse encontro de hoje, que nós estamos aqui dialogando, né? Se no Brasil nós temos um aumento dessas demandas, a gente tem que pensar que o crescimento da advocacia extrajudicial, ele é um elemento contínuo. Atualmente, de forma expressiva, as pessoas estão buscando isso. A lei que possibilita o inventário extrajudicial, que traz uma rápida solução da herança,
sem a necessidade de recorrer ao judiciário, é uma forma, um grande marco que nós temos. E isso também contribuiu para a facilidade da partilha consensual, divórcio. Hoje você casa e descasa na velocidade da luz. A Gretchen está aí para dizer que não é mentira. Fábio Júnior também. Quem mais? Tantos outros, né? Que casam e descasam aí, uma facilidade. De qualquer maneira, nós vamos ter a oportunidade de falar desse crescimento contínuo, mas também a gente pode falar das tecnologias emergentes que o advogado moderno ele pode empregar no uso dessa advocacia extrajudicial. Quando a gente fala extrajudicial, aquele conceito básico do direito que ele traz para nós, que ele aponta, vou até ficar aqui meio na diagonal para poder compartilhar com vocês no quadro. O extrajudicial, ele fala o que para a gente? Ele remete à ideia extrajudicial, ele traz facilidade, custos menores e maior proporcionalidade de êxito. Por que eu falo de êxito? Porque se nós não temos o conflito, a gente já pula uma etapa da nossa solução. E se a gente pula uma etapa da nossa solução, opa, é fechar o negócio, resolveu uma parte do problema e abraça os honorários. Eu já tive inventário na minha vida de um amigo, inclusive. Tudo bem que o caso dele era um caso mais simples, mas a mãe dele, ele era filho único, a mãe dele era viúva já, né, do pai dele, e a mãe dele faleceu. A mãe dele faleceu, foi sepultada numa sexta-feira. Na quarta-feira da semana seguinte, o inventário estava pronto, extrajudicialmente. Eu lembro que na segunda-feira nós entramos em contato com o cartório para redigir a minuta, obviamente, estou falando, é uma situação excepcional. Eu fiquei até sem graça de cobrar, né? Tudo bem que é amigo próximo, faleceu a mãe dele, ele não tinha pai, não tinha irmão. É um caso chato? Era um caso chato. Mas era um caso que se solucionou e que, graças a Deus, o advogado ele tem que atuar. Ah, professor, mas você atuou em quase nada, não importa. Para eu ter atuado nesse quase nada, o tanto que eu tive que... Quantos trajetos eu tive que passar na minha vida, né? Eu acho muito rasa aquela fala, né? De que eu estudei 5 anos para isso. Não. Se o seu argumento é falar para o teu cliente que você estudou 5 anos para isso, você precisa repensar seus argumentos. Mas, o que eu digo é que se um advogado fazer algo tão simples e ganhar honorários elevados, no caso não digo elevados, mas de acordo com a OAB, subentende-se que ele está preparado, capacitado para atender essa referida demanda. Nós vamos falar aqui das possibilidades que nós temos, tudo nas vias extrajudiciais, inclusive em cobranças, né? Grandes escritórios hoje trabalham com cobrança na via extrajudicial. E é um ponto de total interesse. De qualquer maneira, a gente não pode ignorar aqui na nossa aula que um dos principais fatores que impulsiona o futuro dessa advocacia extrajudicial é o que nós chamamos de avanço tecnológico. Hoje, pessoal, nós estamos diante da IA. A IA ela veio para ficar. A IA não é mais um medo. A IA é uma realidade. Aliás, medo eu não digo, que eu nunca tive medo da IA. E eu não tenho medo da IA, igual eu nunca tive medo de nada que agrega ao nosso meio. Eu lembro que nós tínhamos, quando surgiu a internet, porque a internet vai acabar com o advogado. Depois da internet, o Google vai acabar com o advogado. Agora a IA vai acabar com o advogado. Vai acabar com o advogado que não se preparar para isso. Porque o advogado que dominar a IA, ele vai sair na frente. Eu li essa semana uma notícia que já tem alguns tribunais que já estão utilizando a IA para facilidade na elaboração de sentença. Para o juiz mapear pedido, para o juiz mapear a forma, qual que é a tendência do julgamento para casos semelhantes. Se o judiciário está usando, por que não a gente utilizar também da forma consciente? E, obviamente, que essa tecnologia, essa advocacia moderna, ela vai exigir da gente isso. Dá para pensar na IA para elaborar minutas extrajudiciais, ou até mesmo judicial?
Ah, o ChatGPT. ChatGPT, pessoal, é uma das melhores maravilhas, mas a gente precisa saber utilizar. Não é só chegar, entrar lá no OpenAI e pedir para ele fazer algo. É configurar ele antes, treinar o robô, para que ele comece a agir e pensar da forma que teu escritório usa, da forma que teu escritório ela exige. Hoje minha diversão, ela tem sido pesquisar IA, ferramentas de inteligência artificial, elaboração de material para curso. E a gente pode perceber que cada dia que passa, a IA ela está dominando mais. IA, AI, inteligência artificial, pouco importa. De qualquer maneira, essas tecnologias elas vão impulsionar o futuro da advocacia. Blockchain, a gente pode falar, contratos inteligentes. Tudo isso hoje no direito já é empregado. Um exemplo da atuação extrajudicial é mediação online. Sessões de mediação online para facilitar a elaboração de acordo, tudo em tempo real. Isso dá novas oportunidades. Inclusive hoje, quando tem processo, tem audiência, que eu tenho que ir lá para o fórum, que audiência de conciliação e no marca remoto, pelo amor de Deus, é um retrocesso. É um retrocesso. Você ter que sair da sua casa para chegar e falar, tem acordo? Não, não tem. Tchau. É tempo do servidor, é tempo de todo mundo. Estava brincando com o professor Guilherme aqui, eu estava fazendo banco de TCC hoje, e desde que eu assumi TCC lá na faculdade, eu implementei o TCC remoto. É uma maravilha, acaba uma banca, já removo da sala, já começo outra, em 1 hora eu faço 4 bancas de graduação, o que eu usaria uma manhã. Isso é um exemplo tosco, mas a IA ela serve para tudo. Até mesmo para enriquecer a sua tese, para elaborar esquemas, ilustrar a sua peça. Visual Law, caraca, Visual Law é um outro ponto que o advogado ele precisa aprender. Eu falo para todo mundo. É inadmissível que um advogado ele não saiba utilizar ferramentas básicas do computador, como, por exemplo, o pacote Office. E quando eu falo isso, porque eu estou falando que eu lido com uma leva de novos advogados que não sabem formatar um texto. Então, nós, enquanto advogados que estamos aqui na CEPTEM fazendo curso, a gente sabe que nós temos algumas lições extras para atingir o nível de excelência. E olha que eu não estou falando de tese aqui, mas eu estou falando de preceitos básicos que são necessários para que a gente possa seguir. Mas, por outro lado, nós também temos alguns desafios, né, que eu posso falar para vocês na advocacia extrajudicial. A falta de uma regulamentação clara em algumas áreas aí, como principalmente no que diz respeito ao uso da tecnologia emergente e o desconhecimento de muitos profissionais sobre o procedimento que ele vai adotar, isso também é um ponto que causa para nós um dano. O advogado extrajudicial, ele precisa desenvolver habilidades como negociação, comunicação eficaz, e que muitas vezes isso não é abordado numa faculdade para nós, e às vezes nem na pós. Tem coisas que a gente vai só adquirir no dia a dia. Faça essa reflexão. Quantas coisas você aprendeu no seu dia a dia que faculdade ou curso nenhum te ofereceu? Até porque tem coisas que necessariamente só a vida vai nos ensinar. E óbvio que, diante disso, a gente começa a construir, nesse âmbito de futuro da advocacia perante uma nova realidade, um novo perfil profissional. Esse novo perfil profissional, ele é daquele advogado que ele precisa ser mais do que um especialista em litígios. Muito mais. Ele tem que assumir o papel de facilitador. Uma abordagem preventiva. Ele tem que atuar na elaboração de contratos empresariais. O advogado tem que compreender questões extrajudiciais. Ele tem que evitar o futuro do conflito judicial. Ele tem que garantir a segurança jurídica para as partes. E eu falo que um dos maiores desafios, às vezes, das pessoas é saber dizer não. O advogado precisa saber falar não, inclusive para o cliente. Vou dar um exemplo. Eu tenho um caso de um cliente meu, aqui do Rio de Janeiro. Esse cliente ele quer interditar a mãe dele. A gente entrou com ação de interdição, a juíza deu a curatela provisória de 120 dias. Eu acho que foi de caso pensado, não é possível. E é uma história interessante que ele quis interditar a mãe dele porque a mãe dele está com câncer. Realmente a mãe dele está numa condição insustentável.
Só que ele quis interditar porque o pai simplesmente fazia empréstimos. O pai tem amante, vício em jogo, e aí o pai ficava fazendo consignado, atrás de consignado no salário da mãe, e acabava com a margem dela, e a aposentadoria dela vinha aquela mixaria. E aí ele esperou dar os 120 dias da advocacia, da curatela provisória dele, ele me ligou, doutor, estou aqui no banco, preciso que você resolva um problema para mim agora. Eu, qual? É que eu dei entrada aqui para o banco proibir que meu pai faça empréstimos na conta da minha mãe e esgotou o prazo, mas eu preciso fazer isso hoje. Aí eu falei, ô cidadão, se você teve 120 dias para isso, você esperou estourar o prazo, eu não vou conseguir te atender agora. Ah, mas você tem que atender. Não, não é que eu tenho que atender. Então, veja, eu tenho um cliente problemático. Esse mesmo cliente problemático, eu ia falar cliente, esse mesmo cliente problemático, ele veio me oferecer outras demandas relacionadas à mãe dele. Qual que é a minha lógica? Não aceitar. Ou oferecer um preço inatingível para aquele perfil do meu cliente. Porque eu sei que é um caso de cliente que a gente tem que destacar, você tem que mandar para embora. Se não serve para mim, pode ser que sirva para outro. Pode ser que para outra pessoa ele vai estar bem. Mas o advogado ele tem que ter esse perfil de também mapear o que é bom, o que é ruim. Porque tem cliente que não paga nem o papel da impressora que você imprime, de tanto trabalho que ele vai te dar. A gente precisa agir com objetividade. Isso talvez até um defeito meu, querer ser muito objetivo. Porque eu não sou psicólogo. Eu não estou aqui para ouvir problema, eu estou para resolver problema. E às vezes, quando o cliente começa com esse mimimi, eu caio fora. Razão essa que faz com que eu não advogue em família. Porque se eu tiver que advogar em família, estou falando da minha pessoa. Eu não tenho paciência, no primeiro choro eu me irrito. Eu já gosto de inventário, porque aí o choro de tristeza da morte, é outra história. Mas o choro da separação tomou o chifre, quer voltar, não quer. Primeiro que, assim, para eu fazer divórcio, eu tenho uma regra. Eu só vou entrar com uma ação de divórcio extrajudicial ou judicial se o cônjuge ou a cônjuge, não importa quem, chegar para mim e falar, quero divorciar. Mas se ela tem que falar sem chorar. Se derramar uma gota, eu já desisto. Porque se ela falar chorando, ela vai voltar. Ela vai dar entrada ali no teu escritório, vai te tomar tempo, e você pode ter certeza que ela vai voltar com o cônjuge ou com a cônjuge. Então é uma regra pessoal minha, pode parecer esdrúxula e insensível. Vocês devem estar horrorizados aqui comigo de eu estar falando isso. Mas eu admiro quem é advogado de família que tem essa paciência. Por exemplo, eu tive um problema de guarda na minha família e isso mexeu comigo emocionalmente. Então eu me coloco do lado da mãe, eu nem sei se o pai está certo ou está errado, eu já vou ficar contra o pai. Para que eu vou entrar com uma ação dessa se eu me envolver emocionalmente? Então, eu acho que na advocacia a gente tem que ter esse perfil e essa sensatez de saber que cada macaco no seu galho, que todo mundo, nem sei se essa expressão é politicamente correta hoje em dia, mas o que eu quero dizer é que cada um no seu quadrado, cada um tem que fazer aquilo que se sente preparado e hábil para tanto. Se eu não gosto de advogar para a família, para que eu vou querer fazer tudo de família? Ou me especializo num nicho. Quanto mais especialista você for, maior proporcionalidade de êxito. Hoje, o que eu falo para todos os meus alunos, seja de graduação, pós-graduação, não importa. Eu falo que quando você começa a advogar, você tem que escolher 3 nichos. Mas quando eu digo nicho, não são áreas. 3 nichos. Vou dar um exemplo. Eu quero ser advogado tributário. Você quer ser advogado tributário do quê? Como assim do quê? Opa, dentro do direito tributário a gente tem recuperação de crédito, a gente tem imposto de renda de pessoa física, imposto de renda de pessoa jurídica, questão de ICMS, execução fiscal. Já entendeu o que você quer ser? Eu quero fazer isenção de imposto de renda para pessoa física. Se torne especialista disso. Você não precisa querer abraçar o mundo. Porque você vai se tornar uma autoridade nesse assunto. Mas é limitado, eu fecho a oportunidade para as outras áreas.
São escolhas. E depende das escolhas. Você pode se projetar numa área e até atuar em outras. Mas seja o melhor, seja aquela lembrança dentro de uma área. E invista em tráfego, invista em marketing isso hoje. Essa semana eu fiz uma reunião, porque lá, até que eu contei para vocês no começo da história do meu sócio, e essa história rolou porque eu briguei com ele, que eu falei que eu só continuo com ele se a gente implementar a gestão de tráfego pago para o escritório. Como? Landing page, gravação de vídeo, problema do cliente, definir a persona do problema que a gente vai atender e investir em tráfego, em lead. É barato? Não é barato, mas é investimento. E aí a gente tem que fazer o quê? Verificar o número de clientes que nós vamos ter que fechar no mês para pagar essa conta. Então, hoje, essa nova advocacia que eu estou falando aqui para vocês, que é o tema da nossa aula de hoje, necessariamente ela precisa que o advogado ele crie um novo perfil, não só como especialista em litígios, mas ele tem que saber, ele tem que assumir um papel facilitador de soluções. Você vende soluções para o teu cliente. Você que tem que se vender para o cliente e não esperar o cliente te procurar. O cliente tem que saber que se um dia ele tiver um problema de tal ordem, tem você. É essa forma que você tem que se vender. Atuar na elaboração de questões extrajudiciais para evitar futuros conflitos. Sou a melhor advogada, o melhor advogado na elaboração de minutas contratuais. Por que não? Você vai garantir segurança jurídica para a parte envolvida. Então, essa taxa de conversão de cliente, ela acaba se tornando maior, ela acaba se tornando mais eficaz. A advocacia extrajudicial é interessantíssima. Eu conheço advogados hoje que só atua extrajudicial, só atua em parceria, chega a fazer parceria com cartório, gente. Cartório de registro de imóveis. Ah, é legal? Não é. Mas a gente sabe que tem, muitas vezes. Por quê? Porque o advogado ele prioriza tanto cartório, que quando aparece algo no cartório também, existe uma troca. Dentro da legalidade, obviamente. Outro ponto que eu queria falar para vocês é a ideia de mediação. Eu confesso para vocês que entre mediação e arbitragem, o meu perfil pessoal, mas eu estou falando de gosto, eu gosto mais da arbitragem. E eu não tenho muita paciência, não, desse negócio de fala você. Não, filho, tá tendo um barraco aqui, alguém tem que resolver. Mas é gosto, é gosto. Acho que vocês já viram, né, que eu não sou uma pessoa nada calma, né? Eu sou uma pessoa que gosta ali da intriga. Mas é que a gente tem que pensar na praticidade. Você já fez seu time sheet, advogado? Ah, nem sei o que é time sheet. O que é time sheet? Qual que é o valor da sua hora de trabalho? Você tem que vender sua hora, você não tem que vender o trabalho em si. Quando você vai precificar o teu negócio, precifique pelo tanto da tua hora de trabalho. Porque se não compensa a tua hora de trabalho, cai fora que é fria. Cai fora que é fria. Então, o seu time sheet ele tem que prestigiar essa situação para você definir seu preço. E para mim, a mediação, eu não gosto. São raras as situações que eu acho que a mediação é boa. Mediação é muito boa em questões familiares envolvendo guarda. Eu acho mediação essencial para esse tipo de situação. Mas nem sempre aquele diálogo pacífico ele vai ser atingível da melhor maneira. No Brasil, principalmente depois do CPC de 15, a mediação ela passou a ser muito mais incentivada, muito mais aplicada. Vídeos Sejusques da vida, né? Quem nunca, né, atuou no Sejusque da vida? Lá sempre temos aqueles mediadores, que muitas vezes são psicólogos, são assistentes sociais, e eles vão buscar a construção de solução. Como eu disse, eu tive um caso na família. Minha irmã, quando se separou do meu ex-cunhado, eu brinco que todos os exemplos de direito de família que eu tenho são dos dois. Porque eles se amavam, e quando se largaram, passaram a se odiar, diabo de um lado, o santo do outro. E eu lembro que um dia minha irmã recebeu uma intimação, eu não lembro se foi intimação, não lembro o que foi, mas para comparecer no Sejusc. Eu vou. Ela chegou lá, quando a psicóloga mandou ela fazer
um desenho. Minha irmã, com 30 e poucos anos, fazer um desenho. Ela falou, moço, não leva mal não, tô indo embora. Aí não deu certo. Eu não sei qual seria a dinâmica e não estou desmerecendo a dinâmica, de modo algum. Mas para aquele caso, não ia dar certo. É só estar agarrada na força do ódio. Ódio que eu estou falando. Ódio. Você vai mandar ela fazer um desenho, você está rindo da cara dela. Então, eu confesso para vocês que eu tenho essa ressalva, pessoal. Mas a mediação, ela é um instrumento em alta. No direito de família, ela ainda tem uma solução quando a questão envolve um filho e o genitor. Porque muitas vezes a criança ela precisa ali ser estudada, ser amparada, ser compreendida para saber o meio que ela vive. E aí temos a arbitragem, que é o que eu gosto mais. A arbitragem, gente, mas só uma observação. Meu intuito aqui não é desmerecer a mediação e falar saia da mediação. Não, quem gosta da mediação tem que usar. Só que é uma questão muito de perfil. E eu acho que se o direito ele nos proporciona, muitas vezes, a gente agir por alguns caminhos, vá pelo caminho que te ofereça mais eficiência. A arbitragem, nesse caso, é uma das formas mais eficazes que eu vejo de resolução de conflito, principalmente na área comercial, na área empresarial. Hoje, grandes empresas, contratos de direito internacional. O que é arbitragem? Contratos internacionais hoje, tudo envolve arbitragem. Vamos estipular uma câmara arbitral em tal lugar para definir qualquer contenda. Porque a gente sabe que uma demanda que envolva uma questão judicial de outro país vai se tornar muito mais arrastada. Exemplo clássico de arbitragem no Brasil é construção civil, até hoje. Até hoje a gente pode falar da construção civil porque o intuito é que os contratos eles sejam resolvidos com mais rapidez e menor burocracia. E não parar uma obra, não interromper tudo. Não, vamos resolver da forma mais inteligente. Mas eu também posso dar exemplo para vocês de contratos de compra e venda. A gente presta serviço esporadicamente. O intuito é prestar regularmente. Mas lá da minha terra, tem uma empresa que ela é a maior distribuidora de ar-condicionado do Brasil. Ela revende ar-condicionado para todos os lugares. Então, ela compra das grandes fábricas e revende para as empresas, tal. E aí, o que acontece? Todo contrato que ela faz, por exemplo, com a LG, com as fabricantes, Philips, tal, etc., todos esses contratos de compra, já que eles compram em lotes, né, de ar-condicionado, ou qualquer aparelho de refrigeração, todo contrato obrigatoriamente tem que ter cláusula arbitral para se resolver. E quais são os principais problemas? Defeitos em lote, descumprimento de prazo de modo injustificado, e entre uma série de outras, até mesmo irregularidade na prestação da mão de obra, caso haja necessidade. Mas é obrigatório, eles não firmam contratos. Até porque um dos sócios, ele fala, para mim a justiça é falida. Não discordo do pensamento dele, não, porque às vezes eu também penso isso hoje. Estou muito cético hoje nessa aula, né, pessoal? Desculpa, mas é real. Não adianta também a gente fantasiar aqui um mundo imaginário. Eu acho que hoje o processo é um elemento falido, muitas vezes. O que você pode fazer extrajudicial é muito melhor. É muito melhor. Então, isso acaba sendo mais interessante. Diante disso, o que eu quero falar para vocês? O que é importante nós abordarmos? Que a arbitragem ela proporciona isso para a gente, um ambiente mais seguro. E nesse cenário de advocacia extrajudicial, como eu disse, como eu desenhei para vocês, nós temos rapidez, nós temos economia, nós temos autonomia. Vamos imaginar uma situação prática aqui. Inventário judicial. Inventário judicial. Vou dar um exemplo da família da minha mãe nisso. Olha que situação. O meu avô já é falecido. O meu avô tinha 3 irmãs. Eles eram em 4. Só tem uma que está viva lá. Ok. Uma das irmãs, ela não tinha filhos, não tinha marido, nada. E ela deixou uma casinha lá no interior de São Paulo, uma cidade que chama Palmital, a cidade. E ela faleceu, e antes dela falecer, somente a irmã viva que cuidava dela e que olhava dela.
Minha mãe, ela muito pouco, porque não era na mesma cidade e tal. Os sobrinhos não tinham muito contato. Aliás, sobrinho nenhum tinha contato quase com ela. Muito pouco. E aí, até minha mãe falava para minha tia que cuidava dela: tia, quando a tia tal morrer, essa casa tem que ser sua. Uma casa aí de uns 100, 150 mil, pessoal. Casinha, 4 salas. Terreno ali é o que valia mais. Essa casa tem que ser sua, essa casa tem que ser sua. Por que não faz uma doação já em vida, tal? Por que não tenta resolver isso em vida? Não resolveram. E essa tia-avó minha morreu. Olha que situação. Aí, vamos para o direito de família. Não tem os herdeiros diretos, vamos para os irmãos. 3 irmãos. Desses 3 irmãos, uma viva, 2 falecidos. Só que desses 2 falecidos, um era meu avô. O meu avô já perdeu 2 irmãos. Aliás, o meu avô já perdeu 2 filhos. Então só tinha minha mãe e uma tia. Então, do lado do meu avô, 2 pessoas. Só que o grande problema foi desse outro tio falecido. Ele tinha 9 filhos. Desses 9 filhos, 4 falecidos. Desses 4 falecidos, nós já estávamos na outra geração. Resultado, pessoal, por causa desse inventário, só de parte nós tínhamos 28 pessoas. 28 pessoas. E por causa de 2 sobrinhos lá desse lado, eles eram brigados com o resto da família, eles falaram que não ia assinar documento nenhum. Resumo, essa tia faleceu já faz 9 anos, até hoje o inventário está parado. Ah, você advoga? Nem pensar. Eu não comi cocô, desculpa a expressão. Eu advogar para aquilo, bucha, para passar raiva ainda, era capaz de ser chamado de ladrão ainda. Eu não, eles têm um defensor público lá. Tá vendo a confusão? E que isso poderia ter sido resolvido antes. Eu sei que minha tia vendeu a casa irregularmente, cidade do interior, eu nem me meto. E nem pergunto também, porque quando a gente pergunta muito, a gente quer ajudar. E eu não quero ajudar aquele caso, porque eu sei que é confusão. Esse inventário judicial, ele está demorando anos, anos, anos. Outras pessoas morreram no caminho, novas pessoas passaram a ser parte desse inventário, sendo que se fosse um inventário extrajudicial, que não seria o caso ali em questão, mas poderia ter sido resolvido muito mais rápido. Como eu disse, eu tive um inventário que resolveu em menos de uma semana. E, gente, a questão é honorários. O professor Guilherme vai ficar bravo com o que eu vou falar agora, mas é mais ou menos assim. Já ouviu um ditado? Aqui no Rio de Janeiro fala muito. Dinheiro na mão, calcinha no chão. A advocacia não é diferente, meus amigos. A advocacia não é diferente, a gente quer dinheiro. Aí você vai ficar trabalhando no inventário e só Deus sabe quando vai resolver. Ah, eu ganho mensalidade do inventário. Parabéns, você é foda. Porque é muito difícil você conseguir ganhar mensalidade num processo de inventário. Só se for o inventário do. Nem do Silvio Santos, né? Porque o Silvio Santos deixou tudo certinho, né? Duvido que ele não tinha uma holding lá também. Bom, então vocês vejam que as oportunidades aqui elas são amplas. Porque desde um escritório de ser especializado aí em extrajudicial, até as câmaras privadas de mediação e arbitragem. Elas podem ser também um exemplo prático. Hoje, muitos advogados eles têm expedido aí seus serviços para uma área de compliance contratual, prevenir litígios por meio de auditorias jurídicas preventivas. Como captar isso, pessoal? Galera, não vou mentir para vocês, não. A melhor forma de captar isso hoje é fazer uma gestão de tráfego especializado. Se você quer crescer o teu escritório hoje, seja amigo de um bom gestor de tráfego. Hoje é um investimento necessário, pessoal. Não enriquece sem gestor de tráfego. Não. Mudou o perfil da advocacia. Hoje é gasto que tem que estar na ponta do orçamento do escritório. E a advocacia extrajudicial, muitas vezes ela se confunde também com a advocacia preventiva. Porque o advogado aqui ele vai trabalhar para evitar conflitos no futuro. Vamos pensar aqui numa assessoria de contratos empresariais. O que vai acontecer? O advogado ele vai poder identificar cláusulas problemáticas, ele vai poder sugerir soluções para prevenir disputa. Tanto que isso é uma das áreas que mais cresce no futuro. Porque as empresas elas estão buscando cada vez mais segurança e previsibilidade. Até porque a gente vive num país
que as empresas, minimamente, elas precisam se organizar. Porque a gente vive numa montanha-russa, sem fim. For analisar no aspecto político, econômico. Até estava vendo propaganda eleitoral ontem. É meio bizarro, né, o que a gente vê na propaganda eleitoral, se for parar para pensar. Uma coisa interessante que a gente pode falar é sobre o compliance contratual. Porque empresas aí de médio, grande porte, elas estão recorrendo sim a esses advogados para revisar esses contratos. Contrato de fornecimento de mercadoria, eu falei o caso da empresa de ar-condicionado que eu contei para vocês. Quando a gente tem uma estrutura disso, a gente vai evitar problemas logísticos e financeiros. Vamos evitar que seja levado para o tribunal. Outro exemplo prático que nós temos no Brasil é, como eu já disse, questões de divórcio. Depois, no off aqui, eu tenho medo de falar, vai que o advogado... Eu sou meio sortudo para isso. Às vezes eu vou citar alguém e no universo do Brasil, no universo da CEP, tem mais de 7 mil alunos aí, é capaz de eu falar, o infeliz, ele ser matriculado, tá assistindo minha aula. Mas eu estava dando um Google esses dias, o que o cara fez? O cara criou uma página que chama Doutor Divórcio. Doutor Divórcio, a página dele. E ele tá lá, ele cobra, tipo assim, R$ 1.000. Ele tem até o preço lá. R$ 1.000 para fazer um divórcio extrajudicial. Não sei quantos mil para fazer tal coisa. Então ele já meio que precifica. Ah, mas e a OAB? Sabe o que eu ouvi o cara falar? Eu fui pesquisar dele. É melhor ele tomar um processo administrativo na OAB que ele vai resolver do que ficar perdendo dinheiro e cliente. Aí ele falou, se um dia ficar feio pro meu lado, eu tiro. É o risco de cada um. Eu não recomendo isso não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Acho que a gente tem que ter um marketing agressivo, mas dentro dos limites ponderados do nosso código de ética. Vai criar uma página assim, doutor execução fiscal, doutor reclamação trabalhista. Empresa, no pau. Vou levar o teu patrão no pau. Porra, não dá, né? Também a gente pode falar, em situações aí de divórcio extrajudicial, se tem a questão da guarda bem resolvida, eles podem resolver o cartório aí, com a ajuda de advogado, para que o processo ele seja finalizado em semanas aí, até para evitar audiência, trâmites, evitar essas situações mais delongosas, nessas situações mais chatas, que muitas vezes é enfrentado, que é levado adiante. A pergunta que eu falo para você hoje, você, advogada, grande parte do nosso público aqui presente, ou você que está se inserindo no mercado, qual é o seu grau de informatização da sua advocacia hoje? E principalmente a tua atuação extrajudicial. São duas perguntas básicas para você que quer crescer. Hoje, qual que é a sua presença no digital? Hoje eu não tenho mais escritório físico. Para mim não compensa. Por que não compensa? Pela simples razão. Se eu precisar de um endereço, eu tenho Cowork, que eu alugo por hora. Não preciso manter uma estrutura de escritório grande e tal. Começa por aí. Se eu quiser ter um endereço fiscal em cada capital do Brasil, hoje tem como eu tenho endereços fiscais. Isso é ponto. Contratos são assinados e validados eletronicamente. Clientela, eu consigo fechar automaticamente por meio de capturação de leads. E leads qualificadas. O processo é eletrônico. Então, assim, para a advocacia hoje, o primeiro pilar é investir de modo pesado numa equipe comercial. Galera, vá ser comercial do teu escritório. Coloca teu estagiário para advogar para você. Óbvio, você vai supervisionar. Mas se você quer angariar cliente, não fica perdendo tempo fazendo peça. Vá para fora, vá para o mundo. Até porque a minha avó, minha finada avó, falava assim, né? Que o olho do dono é que engorda os porcos. E é verdade, você precisa estar à frente do teu comercial. Dinheiro caindo. Invista em produtos que tragam solução rápida. E eu posso te falar, dentro do universo da advocacia extrajudicial, nós temos inúmeras ferramentas que eu posso aportar para vocês. Não são poucas, não, são inúmeras.
e produtos que podem trazer respostas rápidas e mais, você cobrar na entrada. Inclusive, advogado, advogada, o que eu falo para você hoje? Você está sem grana? Está parado? Invista em nichos que são ações de ganho rápido. Escolha um nicho de ganho rápido. Na extrajudicial, que seja o divórcio. Fazemos divórcio em qualquer lugar do Brasil. Que seja na arbitragem, elaboração de contrato, revisão contratual, questões bancárias. Questões bancárias é um filão da advocacia ainda. Acordo, desacordo, elaboração de minutas e pareceres. Eu estou estudando bastante porque no dia que eu atingir o nível de autoridade do Dr. Guilherme, eu vou vender parecer, eu vou viver vendendo parecer. Aí, meu filho, eu vou sentar na frente do computador, livro do lado, e vou vender parecer com o meu nome no final. É isso que eu quero. Você quer essa rotina de vida até quando? Até quando você vai proporcionar isso para você? Então, nós temos algumas lições aqui. Quais são as lições que nós temos aqui? Estruturar a minha advocacia. A minha advocacia, ela tem que ser pautada em ações de ganho rápido. E essas ações de ganho rápido, ela pode ser judiciais, mas principalmente nós temos as extrajudiciais. O que eu vou poder investir em cartório? Mas para eu fazer isso, o meu escritório, ele está no digital? E principalmente, eu tenho um comercial? Se a resposta aqui for não, volta tudo e começa de novo. E comercial, pessoal, e digital, não é ter um Instagram e postar imagens do CNJ, não. Aquelas imagens que o CNJ posta e você repostar e fazer. Doutor, eu vou te falar uma coisa que eu vou te tirar da sua zona de conforto. É fazer vídeo. Hoje mesmo, eu peguei aqui um vídeo, eu vou ver se eu consigo gravar agora à noite. Vou ver se eu vou gravar, não, eu vou gravar agora à noite. E aí eu salvo no Instagram para depois fazer. O que era a matéria? Na realidade, eu ia verificar se é verdadeira a matéria para poder fazer o vídeo. Que é sobre fins de atestados falsos, né? Que agora o Conselho Federal de Medicina, ele vai lançar uma plataforma online para validar atestados médicos emitidos em todo o país. Então, se um funcionário chegar com atestado, o patrão ele vai ter um site para poder verificar se aquele atestado é verdadeiro ou não. O que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer um vídeo. Mas quem que eu quero atrair com o meu vídeo? Porque eu tenho que roteirizar o meu vídeo antes. Eu quero atrair empregado irritado, ou eu quero atrair patrão que está feliz com essa notícia, porque não aguenta mais tomar reclamação trabalhista. Você está vendo? Até quando a gente faz um vídeo, a gente tem que pensar estrategicamente o porquê desse vídeo. É isso. De qualquer maneira, pessoal, eu sei que a gente está falando bastante aqui, estou quase esgotando o tempo, mas é que a advocacia, ela traz para nós uma série de situações, ela traz uma série de possibilidades de ganho. A advocacia é limitada. Qual que é a tua diferença para o Nelson Williams? A diferença tua para o Dr. Nelson é que ele pensou um pouco fora da zona de conforto. Ele saiu um pouquinho mais da zona de conforto. Ele não fez uma faculdade brilhante, ele é lá quase da minha terra, ele é. Uma cidade a 100 quilômetros da minha. Ele veio do nada também. Ah, mas você está falando e você não é igual a ele, mas eu vou ser um dia. Não sei quando, mas vou. E quero sair da minha zona de conforto. E é o que eu recomendo você. Se amanhã você chegar no escritório e fazer tudo igual que você está fazendo hoje, você vai continuar nessa, tá? Mas é isso que você quer? Qual que é o teu plano para daqui 3 meses? Que aí em janeiro, filho, não adianta você colocar, esse ano vai ser meu ano. Espera agora, filho. Mas já vai entrar em recesso. Não. Faça logo o que você tem que fazer. Põe a tua estrutura, põe a tua operação para andar. Vá executar, vá trabalhar, que vai dar tudo certo. Mais uma vez eu quero agradecer ao Dr. Guilherme pelo convite. É sempre um prazer imenso estar aqui na Septem e convidar vocês a assistir o módulo completo aí. Nós estamos subindo os vídeos disponíveis amanhã, acredito que já vai estar tudo disponível para vocês aí, amanhã, depois, não sei.
E se tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma informação, esse é meu WhatsApp, esse é meu e-mail, e tem meu Instagram também. Meu Instagram é @profguilherme. Às vezes o Instagram é o melhor lugar, pessoal, para me achar. Até mais que no WhatsApp. Porque no WhatsApp, aluno de graduação descobriu meu WhatsApp, aí eles ficam mandando mensagem o dia inteiro para perguntar de TCC. Não aguento mais essa palavra TCC. Então, se quiserem lá, procura lá, @profguilherme. Eu tô com uma foto amarela lá, com fundo amarelo. Manda mensagem. Vai ser um prazer imenso a gente fazer essa troca. Porque eu não sei mais que vocês não sabem mais do que eu. A gente está aqui sempre para trocar e se complementar. Eu vou passar a palavra aí para a doutora Cláudia, que está assistindo. Participou bastante o tempo inteiro aqui. Eu estava acompanhando as reações dela aqui, bem inteirada aqui. Gostei bastante da participação. Bom, quem gostou mais fui eu. Você pode ter certeza. Gostei muito. Peço desculpas pelo atraso, tá? Eu tive enfim, um pequeno... Tive que comprar comida dos meus gatos, perdão, me atrasei hoje. Mas fantástico. Vou chamar você, tá? Você Claro, claro. Tô de camiseta aqui, tranquilo. Tranquilo. Professor Guilherme Fundo Amarelo, eu vou te procurar lá, tá? Você é incrível. Eu concordo ipsis literis com tudo que você falou. Bato palmas, eu bati porque eu concordei. Eu sou mediadora, tá? Judicial. Fui conciliadora por 5 anos, hoje me recuso a ser conciliadora, porque eu acho que hoje é uma coerção, não é mais uma conciliação, na minha opinião. A mediação ainda alcança alguma coisa, mas eu sou fã da arbitragem. Inclusive, foi meu tema de CCC na faculdade, mas a arbitragem internacional, porque hoje, né, hoje tudo está interligado, né, com a internet, hoje você não existe mais fronteiras geográficas, e com esse advento aí, você está no mundo inteiro, o mundo inteiro está aqui, então tudo funciona. Então, eu sou uma fervorosa defensora da arbitragem, ainda sou a favor da mediação em várias situações, mas concordei com tudo que você falou. Eu acho que tem coisas que realmente de pronto, você já sente como é que vai ser a situação, você já sente como está o andar de tudo. E eu não sei vocês, mas eu dou muito valor ao tempo. Né? E a pandemia veio ainda para forçar mais ainda, esfregar na cara da gente que o tempo é mais do que ouro, entendeu? O tempo você não pode desperdiçar. Então, você tem que usar com muita propriedade, você tem que usar com muito cuidado, muita cautela, e tudo que você disse, com muita propriedade. Nossa, eu vou fazer teu curso também, eu já estou com outro engajado aqui, você é o professor anterior, mas eu concordo muito, sim, com o que você disse. E eu só vou aqui, vou te pedir 1000 desculpas, mas talvez... uma hora eu não entendi o que você disse, e eu acho que vale a pena você rever isso. Você é um cara brilhante, então você vai me desculpar o que eu vou dizer. Talvez você não desculpe, mas eu também sou igual a você, eu prefiro dizer. Quando você falou time sheet, eu tive dificuldade. Alguém já usou? Eu falei, não, depois porque eu sou professora de inglês, há 25 anos também. Então, aqui um time sheet, talvez fosse... Nem vou discutir isso com você. Não. Então depois você me procura, porque aí eu te ajudo, porque certas coisas, quando as pessoas falam, a gente perde também, porque... Mas isso não é culpa sua, não, tá? Você é um advogado. Eu tive um problema muito sério na faculdade. Um professor meu, eu tive que fazer as pedagógicas, porque eu dei aula há muito tempo, eu também não sou professora de letras, eu fui para a advocacia, e o professor pediu um calenda no meio da aula. E todo mundo, calenda? O que isso me quer, gente? Depois de um certo tempo, ele queria um calendar. Ele quer um calendário, entendeu? Mas aí, às vezes, a falta da pronúncia, às vezes, atrapalha um pouquinho. Então, estou te dando um toque com todo o respeito do mundo, porque você é um cara brilhante. Então, se você aprimorar ainda mais isso, você vai mais longe ainda, entendeu? Mas você sabe, doutora Cláudia, que o inglês, até hoje, é um dos meus pontos, assim, que eu mais tenho preguiça de estudar, vou ser sincero contigo. É muito engraçado isso, mas eu sei que é um ponto que está ali no meu... que eu tenho que voltar a estudar. E até me motivei esses tempos por causa de música. Eu adoro ouvir música e tal. Eu falei, gente, mas para cantar eu preciso saber. Aí eu voltei a estudar por causa disso. Mas isso que você falou é uma crítica totalmente positiva aqui para a gente. Então, você tem que estar comigo, porque eu te ajudo a derrubar essa resistência que você tem com o inglês. Eu criei um método na pandemia, que esses 25 anos meus de aula me mostraram, quer dizer, me abriram a cabeça. Quando você abre o Google, 95% da população brasileira não fala inglês. Isso é um absurdo. Levando-se em consideração que a classe A e B, pelo menos, tem inglês nas escolas, né? Escolas particulares. Não estou entrando na classe C, coitados, porque eles já sofrem uma defasagem tão grande em relação às outras matérias, né? Tem aquela briga toda com o MEC, imagina botar o inglês ali.
Mas o pessoal estuda, depois acaba o ano letivo, aqui, infelizmente, o negócio é, aí faz um turismo, um curso de inglês e fica no mesmo lugar. Quem é que aguenta isso? Olha o tempo aí, olha o dinheiro. Ninguém mais está para isso, doutor. Ninguém. Então, eu criei um método super rápido, sério, qualquer coisa você me procura depois. Eu digo que se você esmerilhar isso, você, ó, deslancha mais ainda. Mas, enfim, inglês à parte, né? Porque eu também sou professora de inglês. Voltando ao que você falou, eu vou fazer teu curso. Eu acho que tem tudo a ver, e eu não tenho, só tenho a ratificar cada palavra que você disse. Infelizmente, perdi o comecinho, mas eu vou assistir de novo. Mas, ó, fantástico, apoio você, corretíssimo, e tudo que você disse, até com relação à mediação. Olha que eu sou mediadora há anos. Mas a mediação é uma questão muito pessoal, né, doutora? Eu acho que ela parte muito para esse lado também, né? Mas tem casos e casos, eu também concordo com você, não é para tudo, todo mundo, todo tempo, o tempo todo. Eu acho que tem que ter um certo filtro, eu acho que a mediação ela ajuda muito no sentido de você desafogar a justiça, né, comum, porque realmente ela já está abalroada, ela já está tão obesa que realmente ela nem anda mais, eu não sei nem que eu está respirando ainda, mas ela ajuda bastante, ela acelera um pouco mais, mas não é para tudo. Por exemplo, a conciliação, eu só acho que é para um caso só para questões alimentícias. Só. Porque está afirmado em lei, é tanto número de filhos, já tem a percentual fixado, e aquilo. Não dá, é cadeia e pronto, e aí segue adiante. Agora, outros pontos, a conciliação ela fica extremamente coercitiva. Minha opinião também, a respeito de quem pensa o contrário. Então, apesar de ser formada em conciliação pelo Tribunal do Rio de Janeiro, hoje eu não atuo quando me chamam, né, mas atuo ainda como mediadora, porque ganhei até o curso do tribunal, eu ainda tenho que fazer, enfim, eu atuo dessa maneira, né, mas de uma maneira voluntária e também hoje com justiça restaurativa. Mas eu aposto muito, mas muito na advocacia extrajudicial, resolvo muita coisa, mas de uma maneira absurdamente mais rápido, porque eu dou valor ao tempo. Só isso. E você pontuou isso o tempo todo. Então, eu tinha que interagir de alguma maneira, porque esse cara está certo. Por mais Guilherme de Luca, entendeu? Que esse cara fale mais, que apareçam mais, sabe? Aquela coisa amorosa, as pessoas vão se acostumando com aquilo, com aquela mentalidade antiga, retrógrada, que uma colega minha enfrentou esses dias, ela brigando com a prefeitura, e quem estava lá na audiência era um desembargador que simplesmente afirmou, né, com todas as letras, que a petição dela estava intempestiva. Ela, como assim, doutor? E não estava, mas era o desembargador, o doutor, como a gente fala, né? O doutor estava lá, então o que você vai fazer com o doutor? Você volta à época do coronelismo, onde os coronéis mandavam, tem que abaixar. Isso não existe mais. O Elon Musk está chegando a Marte, você ainda tem coisas retrógradas, você ainda tem que se prender. Concordo. Apoio muito a advocacia extrajudicial, vou entrar nela de cabeça, e nós vamos falar ainda, vou te procurar, se você me permitir, e vou assistir. Com certeza, com certeza. Se pudesse interagir mais. Obrigada, Guilherme, por você trazer pessoas. Imagina, eu agradeço. Obrigado pela dica e pelas considerações aqui, e pela participação em toda a aula aqui hoje. E já gostei de você, porque eu ouvi você falar no começo de gato, parece, né? Eu gosto bastante de gato também, eu tenho um amor grande. Quem gosta de gato é boa gente. Eu tenho 3 e não posso deixar eles com fome, então ou eu chegava atrasado, ou a loja... Não, você fez bem, era uma boa causa. Uma justa causa. E eu acabo usando a verdade mesmo, e o professor... Guilherme também, né, da SEP? Guilherme da SEP. Guilherme Santoro. Por você trazer pessoas tão brilhantes, entendeu? Hoje eu estou assim, meu Deus, olha o que eu estou perdendo. Olha, isso aqui são pessoas assim, são joias que você está trazendo, viu? Esse cara aqui é uma joia, preciosa. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudia. Fico muito feliz. Guilherme, depois acerta a pizza com você, que foi combinado para falar meio do Guilherme. Brincadeiras à parte. Eu gosto muito do Guilherme. O Santo foi logo, né, com o Guilherme, assim que eu conheci, sempre simpatizei, né, se tornou logo amigo dos meus amigos também, e agora estou ficando amigo dos amigos dele. Muito feliz. O curso dele, o primeiro curso foi muito bem avaliado, este agora tenho certeza que também será, que as aulas estarão hoje no Driver, né, Guilherme?
Estou subindo lá as aulas, acredito que amanhã já está disponibilizado para eles, né? Sim, elas todas no nosso driver hoje. Amanhã o editor vai fazer aí um plantão e acreditamos, esperamos e rezamos para estar pronto amanhã o curso completo do professor na plataforma. Gente, queria aqui agradecer a presença de todos, perguntar, né, alguém tem mais alguma consideração, alguma dúvida? Eu quero só saber, o Guilherme voltaria outra vez? É possível dele voltar outras vezes? Claro. Isso. Sim, o Guilherme vai fazer um curso em novembro já, que ele vai tratar sobre a tributação em plataformas digitais como a Shopee. Hoje mesmo solicitei o contrato do professor, mas já falei com o professor e acredito que amanhã o advogado da Septem já vai mandar o contrato para ele, para o Guilherme. Excelente. Gente, muito obrigado, pessoal. Foi um prazer imenso aqui participar mais uma vez. E quem quiser depois, pegue meu contato ou lá no Instagram, @Prof. Guilherme. Só falar comigo que vai ser uma honra aí poder participar e trocar, interagir com vocês aí. Obrigado pelas palavras, obrigado pela acolhida. Doutor Guilherme também, foi um prazer imenso. muito obrigado a todos pelo comparecimento e, como sempre, a forte adesão que nós vamos ter na gravação aí com nossos vários membros, principalmente nesse tema de advocacia extrajudicial. Gente, quem quiser, tiver alguma dúvida depois, pode procurar o professor, também pode me procurar. Vocês sabem, eu sou o Guilherme Santoro Gestenberger, coordenador aqui de projetos acadêmicos da Septem. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos e todas aqui. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.